Como é bom poder adorar o nosso Deus. E nós temos agora essa palavra para o teu coração. Esse é o momento de você abrir a sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 16. Nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor para o teu coração. E nós cremos que Deus está aqui para nos abençoar. E todas as vezes que entendemos a palavra de Deus, nós somos abençoados, nós somos restaurados. Você que está aqui pela primeira vez, é uma alegria ter você aqui, viu? Que Deus te abençoe grandemente. Abra sua Bíblia, por favor. Deus te abençoe, querido. Fique à vontade. Deus te abençoe, tá? 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler aqui no versículo 13, que diz o seguinte: Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Pai de amor, nós confiamos na sua presença e cremos que através da adoração e tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa simples mensagem, nós cremos, Pai, que sairemos daqui revigorados, movidos pelo poder do Teu Espírito, porque nós cremos, Pai, que a Tua presença se move aqui. E na autoridade do nome do Senhor Jesus eu digo: diabo, você não tem poder sobre este ambiente, sobre esta casa. E nós queremos silêncio pelo poder do nome de Jesus. E declaramos, Senhor, a Sua presença inaudível neste lugar. O Teu Espírito Santo falando através de nós. E nós queremos, Senhor, toda a autoridade do Teu Espírito Santo neste lugar. E declaramos a Sua glória neste ambiente, em o nome do Senhor Jesus. Digam, se assente, fique à vontade. Nós estamos agora encerrando a nossa ministração de quintas-feiras, movendo-se no Espírito Santo de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. E eu creio que nessa noite o Senhor tem a palavra revelada para o teu coração. E eu peço que você não perca tempo aqui nesta noite, que você aproveite aquilo que o Espírito Santo está direcionando a você, você que está em casa. E nós cremos que a presença do Senhor se move aqui neste lugar. Queridos, nós vamos abrir aí nossa Bíblia. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Olha só. 1 Samuel, capítulo 16. Você está lendo comigo este versículo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Eu quero que você fique focado nisso, porque hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial sobre a unção que faz a diferença. Nós estamos tratando de ser movido pelo poder de Deus, e dentro desse plano do Senhor, do ser movido no poder de Deus, nós cremos que a unção sobre nós é que faz toda a diferença. E hoje nós vamos tratar de 4 pessoas muito importantes dentro dessa palavra. Vamos falar sobre Davi, o ungido. Vamos falar sobre Saul, o ex-ungido. Nós vamos falar sobre Eliabe, o não ungido. E vamos tratar sobre Golias, que é o anti-unção. Então são 3, 4 pessoas muito importantes dessa proposta, dessa mensagem, falando a você sobre a questão da unção que faz toda a diferença. E a minha pergunta que eu digo a você, pergunto a você nesta noite: para que Deus nos chama? Para que Deus nos unge? Qual é a proposta de Deus quando Deus chama a mim e a você para uma proposta do seu chamado? E por que Deus nos unge para essa função? Uma das coisas que eu aprendo através dessa palavra, por que Deus nos chama e por que Deus nos unge, é porque Ele nos chama para fazermos o quê? A diferença. Você não está aqui na terra, gente, apenas para comer, para dormir, para viver os seus próprios ideais. Você veio a esta terra porque Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Nós não estamos abrindo uma igreja hoje aqui à noite para que percamos tempo. Nós estamos aqui nesta noite para que você entenda
que Deus tem um plano e um propósito para o teu coração. Que você não perca a atenção de nada neste lugar, porque nós queremos que a palavra enche o teu coração de forma muito especial. Uma das coisas também que Deus, além de nos chamar e também dele nos ungir, qual é a proposta de Deus nos chamar e nos ungir? Fazer a diferença? Ok. Mas a proposta de Deus também para mim e para você, olhe bem para mim aqui, você que está aqui nesta noite. Ele quer que você esteja acima da mediocridade. Uma das coisas que é muito interessante você entender, o ser medíocre é uma pessoa mediana. Ela não vai nem para frente nem vai para trás. Ela se contenta com aquilo. O que a palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 12? E não vos conformeis com o quê, gente? Com os padrões do quê? Deste mundo, mas seja o quê? Transformados pela renovação do quê? Da vossa mente, para que você possa experimentar o quê, gente? A boa, a perfeita e também o quê? A vontade do Senhor. Lembra daquela ministração que o pastor Aécio disse para nós um dia? Que da mediocridade é você sair daqui do mediano ao chegar ao bom, e nossa tendência é sempre chegar pelo caminho do eu vou sair do médio e vou chegar até o bom e fico aqui. Porém, Deus quer que você saia do bom para o excelente. O que é o excelente? Para que você possa experimentar o quê? A boa, o quê? A perfeita, o quê? E a vontade de Deus, agradar a vontade de Deus. Ou seja, o excelente. Deus não quer que você fique no caminho da mediocridade, o caminho da mesmice. Deus quer que você cresça, Deus quer que você se desenvolva, e a partir deste caminhar do crescer em Deus, Ele nos chama para um projeto de vida excelente, não para cumprir apenas uma função, porque função qualquer um pode fazer e realizar, mas para que você venha além daquilo que Deus te propôs. Vem aqui, nós temos um propósito para você, pastor Roberto, Deus te confiou algo glorioso nas suas mãos. Vamos dar um exemplo aqui, recebemos essa proposta e aí nos acostumamos com aquilo. O que Deus quer? Eu quero que você vá além, porque eu quero aqui que você chegue a um nível muito mais elevado. O que Deus diz para nós, gente? Eis que meus planos foram feitos o quê? Para fazer você o quê? Prosperar e não de te causar dano. Olhe para cá, Deus quer que você prospere. Você entra o ano está terminando, ok? E todo mundo faz uma listinha de planejamento do ano, né, gente? Quem tem esse hábito sabe. Vamos lá, colocar do primeiro ponto ao segundo ponto até o final, e aí naquele momento eu vou colocando um planejamento, eu vou colocando um propósito, e naquele instante você vai falar assim, puxa, eu coloquei o planejamento nas mãos, no papel, mas não aconteceu. Não significa que o fato de você planejar é o que vai acontecer, porque a Bíblia diz que que você planeja os seus caminhos, mas quem dirige os seus passos? É o Senhor. Então quem vai nos guiar a este propósito é o Senhor. Mas o que Deus tem para mim e para você é fazer você o quê? Prosperar. Então, dentro desse caminhar, uma das coisas que eu e você precisamos entender, qual é a diferença dessa unção? O ser ungido, metaforicamente, é receber o quê? A pessoa que é ungida, fala assim, eu sou ungido. Quando fala assim, eu sou ungido, eu fui ungido. O que você recebeu após essa unção de ser ungido? A doação do favor divino está sobre mim ou sobre você. Quando eu sou ungido para algo, estou recebendo aqui uma nomeação diante de uma função, de um propósito de Deus na minha vida. Então, hoje, pastora da igreja, eu fui ungida para ser pastora, sacerdote do ministério, para uma função de um propósito de Deus. Você foi ungido para quê? Para fazer um ministério de dança. Eu fui ungido para quê? Eu fui ungido para trabalhar em uma área. Deus derrama sobre nós uma ação de um ungido para que nós possamos realizar o seu propósito. O segundo ponto, diante desta verdade, olha aqui a palavra do Senhor diz, vamos ler novamente, versículo 13 do capítulo 16, olha só, apesar, gente, de Davi ter sido escolhido, nós precisamos entender, ele foi primeiro escolhido, ele foi chamado, mas ele só recebeu o poder da unção do Espírito Santo após o quê? Após ele ser o quê, gente?
ungido. Ele não recebeu isso antes. Ele foi primeiro que separado e escolhido. Mas a posse do Espírito Santo sobre ele só veio acontecer quando o óleo foi derramado. O poder do Espírito Santo desceu sobre a vida dele. Olha só o que diz o versículo. E tomou Samuel o quê? O chifre do azeite e ungiu no meio de quem, gente? De seus irmãos. E olha lá, pega aí, ó. E daquele dia em... O que aconteceu? Daquele dia em... Depois de quê? Ele foi ungido. Após aquele momento, sim, o Espírito Santo se apossa e aí ele começa a atuar. Por isso eu quero dizer a você que está esperando algo da parte de Deus, o tempo é de Deus e não é o nosso. E no tempo que Deus desce sobre nós a sua unção, gente, não tem ninguém que possa resistir à unção que vem do alto. Olha só, a primeira unção que Davi recebe foi um processo de Deus no tempo de formação do seu caráter. Ele era apenas um adolescente. Então, naquele processo dele, ele estava sendo preparado para a ação. Mas Davi também foi rei de Judá e depois ele foi ungido a ser rei de Israel. Ele passou por alguns processos de unção até ele chegar à posição de rei. Então eu digo para você, pastor, eu estou aqui no começo e ninguém está vendo nada. Deus te ungiu aqui e se Deus tem plano para você lá na frente de uma prosperidade, isso vai acontecer no tempo de Deus e na hora de Deus. Não tem como eu e você apressar a ação divina do Espírito Santo. A gente precisa entender que há um plano para nós. E um homem com unção, por onde ele passa, eu quero deixar bem claro para você assim, ó, quando eu e você somos cheios da unção, olha só, nós alteramos, gente, todo um processo. Nós também marcamos uma história. Um homem com unção também, ele vem com uma história de alteração na vida das pessoas. Quando você recebe a unção derramada sobre você e o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, não é só você que é beneficiado de uma experiência com Deus. Aqueles que estão em torno de você também é beneficiado. A presença e a glória de Deus é beneficiada. Eu posso ter a liberdade de dizer aqui sobre o tio Vitor, porque ele sabe o que nós estamos falando. Do momento que recebe a unção do Espírito Santo de Deus, naquele dia que ele decidiu a Cristo, lá naquela clínica, no momento que ele estava lá, ele estava vivendo o seguinte, olha, eu estou cuidando agora da minha vida e o Espírito Santo está se apossando de mim. Do momento que se apossou dele, ele influenciou não só a vida dele foi uma bênção, mas a vida de todos aqueles internos que estavam ao lado dele. É muito interessante você entender que a unção derramada sobre mim, pelo poder do Espírito Santo, altera toda a ação na vida das pessoas que estão à minha volta. E eu, se fosse você nesta noite, diria assim, eu quero mais da sua unção, eu quero mais do seu poder, porque eu quero, Senhor, ser cheio da sua presença. Quer ver uma pessoa que alterou a história de alguém, que marcou a história de alguém? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 3. Veja o que a palavra do Senhor diz em Atos, capítulo 3. Veja lá, no primeiro versículo diz, Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora 9, que é às 3 da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir o quê? Esmolas aos que entravam. E vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava para que ele desse o quê? Uma esmola. E Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse, olha para quem? Olha para quem? Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber o quê, gente? Alguma coisa. Esperando o quê? Um dinheiro, né? Porque ele estava pedindo dinheiro. Aí Pedro, porém, lhe disse, não possuo o quê? Nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o que acontece? Anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés, olha só, e se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e quem? E louvando quem, gente? Ao Senhor. E viu todo o povo andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de quê, gente? De admiração e assombro por isso que lhe aconteceu.
acontecer. Uma coisa que eu quero que você foque aqui diante comigo. Ele estava na porta, coxo, pedindo esmola. Você nunca teve essa experiência, nunca vai ter, mas você já viu alguém em algum lugar pedindo esmola, não tendo condições de andar, ele precisava viver daquela esmola, daquele dinheiro, e vem Pedro, perceba aí, Atos capítulo 3, no capítulo 2, eles foram cheios do Espírito Santo. E dentro do capítulo 2, você vê aí o Espírito Santo agindo na vida de Pedro, ganhando quantas mil almas para Jesus, gente? 3.000 almas para Jesus, um homem que antes não tinha a posse do Espírito Santo, era apenas um discípulo comum. Mas no momento que o Espírito Santo derramou o seu poder sobre aquelas 120 pessoas, a glória de Deus se manifestou de tal forma que o indouto Pedro, aquele que negou a Jesus 3 vezes, foi tão cheio da presença do Senhor, que ele conseguiu naquele dia 3.000 almas ao Senhor, gente, onde nações foram atingidas. Você está entendendo o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele altera a história daqueles que estão à nossa volta, só pela unção que está sobre nós. E eu convoco a você neste lugar a entender, olha só, ali vem Pedro e João e diz assim, olha para nós. No momento que ele encoraja aquele que está ali pedindo um dinheiro e diga assim, ó, olha para nós, o Pedro e o João estão dizendo assim, ó, eu estou chamando a sua atenção para mim. Olha para mim. Olha para mim, para Pedro, para João. E naquele momento, Pedro e João estavam naquele momento ali dizendo para você assim, e uma das coisas que o Espírito Santo foi me ensinando através dessa mensagem, as pessoas necessitadas sempre esperam receber alguma coisa. Não é assim no social? Quando você vai fazer um social, as pessoas estão esperando uma roupa, as pessoas estão esperando um dinheiro, as pessoas estão esperando um abraço, as pessoas estão esperando alguma coisa que você entregue para ela. É natural quem está necessitada. E elas estão gerando o quê? Uma expectativa. Eu estou olhando para você, estou aqui no chão, eu olho para você andando na rua e disse, moço, moça, você tem alguma coisa para me entregar? Quando a pessoa chega até você, olhando e pedindo alguma coisa, ela fala assim, eu estou numa expectativa que alguma coisa vai sair da sua bolsa, que alguma coisa vai sair de você. É isso que as pessoas estão aí na rua, esperando de mim e de você. Quando alguém olhar para você, seja lá no trânsito, seja lá no carro, aonde você estiver num pedágio, alguém bater no seu vidro, não negue de entregar algo para ela. Não digo só de dinheiro não, gente. Se você não tem dinheiro, entregue alguma coisa que você tem, alguma coisa de uma palavra amiga, uma palavra que você vai dizer, Deus vai mudar a sua história, porque alguma coisa você tem para oferecer. É tão poderoso você entender, gente, que ele diz assim, ó, eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Sabe o que Pedro estava dizendo? Olha só, eu não tenho teologia, porque naquela época ele não tinha estudado teologia. Eu não tenho riquezas, eu não tenho dinheiro, eu não tenho aquilo que você está buscando. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, eu não tenho bens, mas uma coisa que eu tenho, e isso eu te dou. O que eu te dou, gente? A unção de Deus que está sobre mim, a cura, o milagre que pode sair de mim. A palavra do Senhor diz que aquele que é cheio do mover do Espírito Santo vai ser um instrumento de bênção sobre aqueles que estão à sua volta. Você não é uma pessoa comum, você é cheio do Espírito Santo de Deus, e quem é cheio do Espírito Santo de Deus vai compartilhar aquilo que ele tem de melhor. Essa coisa de crente dizer assim, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. O que o Espírito Santo está nos dizendo, querido? Olha só, o mendigo pediu dinheiro, mas Pedro lhe deu algo melhor, a possibilidade de usar novamente as pernas para andar. É muito fácil, né? As pessoas ficarem na zona de conforto pedindo dinheiro. Aí Pedro e João dizem o seguinte, eu vou te dar uma coisa, que dinheiro eu não tenho, mas isso eu te dou, levanta e anda. A possibilidade de você mudar a história de alguém. Ele alterou a história daquele homem que já estava acostumado a ser coxo há muito tempo. E uma das coisas que eu vejo, uma coisa interessante, que por muitas vezes eu vejo pessoas que não querem ser curadas. O pastor Eliseu estava num culto, e aí ele conta uma história lá na sua experiência do início do seu ministério. Entra uma pessoa de cadeira de rodas, aí ele todo empolgado, pregando a palavra sobre milagres e curas. Ele disse assim, eu vou orar por essa pessoa, e essa pessoa vai sair andando. E é muito engraçado que quando ele foi e chamou a pessoa à frente, a pessoa disse assim para ele, não pastor, não ora por mim não, porque senão eu vou perder o INSS.
O que é isso que nós estamos dizendo? É a zona de conforto. Tá bom demais depender do outro, receber o dinheirinho do outro, esse caminho fácil que muitas vezes, às vezes nós mesmos trilhamos, mas o Senhor te encoraja nessa noite, seja tão cheio de unção que você venha trazer uma proposta para essa pessoa. Você não vai ficar mais sentado, prostrado, pedindo nada para alguém. O Senhor vai te dar pernas para andar, para que você possa fazer a diferença aonde você for. Prosperidade, eu ouvi uma frase esses dias que eu achei interessante. Você quer prosperidade? Quem não quer prosperidade, né? Todo mundo quer ser próspero. Aí a conversa do pastor é essa: então você ora pela manhã de joelhos e depois sai para trabalhar. Porque prosperidade é isso. Você ora e vai correr atrás. Porque se você começou com Deus, você vai terminar com Ele. E Deus vai derramar a bênção sobre você. Por isso eu digo a você neste lugar, Deus tem bênção para mim e para você. Então, olha só, ser ungido é você ser nomeado para alguma coisa. Agora, a unção simboliza equipamento para o serviço. Então, uma coisa que eu quero dizer para você, o que a unção faz na minha vida e na sua vida? A unção nos habilita, gente. A unção nos assiste. A unção, ela nos encoraja. A unção é uma ferramenta para você estar na presença de Deus. Agora eu digo para você, muitas vezes queremos só unção, mas nós não queremos ter uma intimidade. Nós queremos o benefício da unção, mas nós não queremos ter a intimidade com Deus dentro do quarto. Quer a presença de Deus? Quer a glória do Senhor? Entra no seu quarto e fecha a sua porta. E orará ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que te vê em secreto, o que, gente? Te recompensará. O homem quer notoriedade. Porém, o nosso Deus, o que Ele requer de mim e de você? A privacidade. Porque é na privacidade onde você mantém a presença do Senhor com você diariamente, buscando a sua voz. Olha só o que a palavra do Senhor diz, olha só. Então, a unção simboliza equipar-me para o serviço. Mas o azeite, esse azeite que tem aqui, não é um frasquinho apenas de um óleo cheiroso que colocamos aqui sem propósito. A palavra do Senhor diz, abra aí por favor para que você entenda a diferença de ser de unção para o azeite. Tiago capítulo 5 versículo 14, olha o que a palavra do Senhor diz. Está alguém entre vós doente? Chame quem, gente? Chame os presbíteros, os pastores da igreja, e orem sobre eles, ungindo com quê, gente? Ungindo com o azeite ou com óleo, em nome de quem? Do pastor, da pastora Renato, do pastor Roberto, da pastora Nádia? Em nome de quem, gente? Em nome do Senhor. E a oração da fé não é do óleo, ei? E a oração o quê? Da fé, ok? Salvará o doente e o levantará. Uma das coisas que é muito interessante você entender, os doentes não precisam que você chore por eles. Olha só, eles precisam que você creia com eles. Eu vou repetir, porque isso foi tão forte para o meu coração, gente. Os doentes não precisam que você chore por eles, mas eles precisam que você creia com eles. E crer que eles serão sarados. Crer que eles serão curados. E você precisa estar habilitado dessa unção, desta graça. E movido dessa autoridade. A Bíblia fala assim, olha, que você expulsarão demônios. Em nome de Jesus você curarão enfermos. Esse negócio de você achar que é só pastor que cura. Eu estou dizendo para você, nós somos sacerdotes reais. Nós somos nação eleita. Agora, você não tem autoridade de ungir. Porque essa questão de unção não é, essa é uma ação de quem, gente? Dos presbíteros. Agora, orar pelo enfermo, você tem toda a autoridade. De mandar o enfermo embora. Pastor, eu quero ungir, então vem aqui, eu vou ungir as suas mãos e te dou autoridade para você ir lá e colocar as mãos sobre a pessoa, porque eu não vou estar lá. Mas a unção está sendo transferida para que você derrame a sua bênção sobre a sua mão, mas você não pode, não tem autoridade para pegar um azeite como esse e ir lá derramar sobre uma vida de alguém, porque isso é muito sério, gente, isso é muito sério, isso está sob autoridade. Aí eu me lembro que eu tinha em torno dos meus 14 anos, quando as minhas mãos encheram de verruga, em todos os meus dedos, encheram os meus joelhos, eu era namorada do Edivaldo no início, e eu lembro que naquela época, a Nádia lembra disso, eu ia fazer cirurgias para arrancar essas verrugas
verrugas, eram muitas verrugas nas mãos que entravam em torno dos meus dedos, dentro dos meus dedos, das minhas unhas, e assim eu teria que ir no médico praticamente toda semana para ir arrancando uma, quando não podia, era um ácido, eu não sei se você teve essa experiência, um ácido que se coloca e com o tempo ela vai roendo, comendo aquilo lá, até chegar na raiz e cair. Pensa um sofrimento. Eu me lembro que com 14 anos, todos os meus dedos tinham fitas brancas, né? Para que eu pudesse. E era horrível, parecia que eu ia jogar vôlei. E aí, eu me lembro que eu não aguentava mais de tanta dor, porque eu ia ao médico. Aí eu me lembro do tio Ronaldo. Pastor Ronaldo, um homem cheio do Espírito Santo. E um homem que tinha um ministério de cura. Aí eu disse, tio Ronaldo, você pode me ungir e mais ainda, me ajudar a eu receber esse milagre, essa cura? Ele disse, filha, sim. Aí eu peguei e pedi autorização para o papai, levei um pouquinho de óleo para ele, o papai também orou por aquele óleo, e eles me autorizaram, naquele momento, falar, todos os dias, você passa um pouquinho e diga, eu estou curada, e eu estou curada, e não fique olhando para as suas mãos. Eu me lembro disso, eles oraram por mim, eles me instruíram a todo dia passar o óleo de unção em cima daquela atadura, e declarar, estou curada, estou curada. Um dia, fui lembrar de olhar para a minha mão, e não tinha mais nada, nem nos joelhos, e nem nas mãos. Por quê? Porque a unção de milagres pairou sobre o sacerdote enviado a nós e recebi aquilo como autoridade. Por isso eu creio que esta é a noite de uma unção de cura, de uma unção de milagres na sua vida. Você crê nisso, gente? Eu não vim aqui trazer uma palavra de autoajuda, mas assim, ajuda do alto, porque nós cremos que quando buscamos a presença do Senhor, a palavra é ministrada e você recebe da parte de Deus. Uma das coisas que eu aprendo sobre a questão desta ironia divina, se existe uma ironia divina, né? Mas um aprendizado dos propósitos de Deus. Quem era Golias, gente? Golias, ele era um guerreiro excelente, um homem preparado, gente. Um homem de quase 3 metros de altura. Ali ele tinha capacete de bronze, ele tinha uma couraça de 70 quilos nas mãos. Diz que a lança de Golias, a ponta da lança tinha 7 quilos. O homem era um bicho grande mesmo, de enfrentar. E quem era Davi, gente? Quem era Davi? Conta para mim. Davi, ele era assim, o caçula entre os irmãos, aquele desacreditado, aquele que estava no campo cuidando de ovelhas, aquele que cheirava ovelhas, aquele homem que estava ali distante. Ele era aquele que ele era o entregador de marmita, lembra disso? Meu filho, leva lá o alimento para os seus irmãos, leva lá o alimento para os guerreiros. Aí você percebe a estrutura. Ele tinha alguma armadura, gente? Hein, gente? O que Davi tinha nas mãos, gente? Apenas uma funda. Mas uma das coisas que eu vejo, as suas armas eram apenas um cajado, 5 pedras e uma funda. E ali eu vejo, diante dessa realidade, ele era o mais improvável de derrubar um gigante. Mas uma coisa que eu quero te encorajar nesta noite: Deus, para manifestar o seu poder, sempre vai escolher pessoas incomuns e os improváveis. Você acha que o Senhor vai chamar os fortes para derrubar gigantes? Não serão eles. O Senhor vai pensar pessoa bem comum, eu e você. Pessoas bem comuns mesmo. Não incomuns, mas comuns, para que você possa viver o sobrenatural. Eu não sei como você chegou aqui. Eu vim aqui no culto, porque se eu não vier, a pastora vai falar alguma coisa. Escuta aqui, eu não sou dona da igreja. Eu sou apenas a administradora, gestora deste lugar, junto com os pastores. Uma coisa que eu quero crer: se você entrou aqui neste lugar, eu creio que a unção do alto vai parar sobre mim e sobre você, sendo nós movidos pela presença de Deus. O que está acontecendo com o meu e com o teu viver? A minha pergunta é: você está alterando a história de alguém? A sua vida está sendo uma ação divina para fazer com que as pessoas digam assim: eu quero andar com você, porque andar com você é andar com Deus. Andar com você é ser diferente. Andar com Deus e andar com você é viver uma diferença, é viver o sobrenatural. Se você não está ouvindo isso da parte de alguém, alguma coisa está errada. Se eu e você não estamos tendo influência na vida de alguém, alguma coisa está errada, gente. Uma das coisas que eu aprendo: onde estava o segredo de Davi? Estava nas armas de Davi, gente? Qual era o segredo de Davi? Estava nas habilidades dele, sim ou não? Você acha que estava na pontaria de Davi? Você acha mesmo que Davi ia ter condições, embora sendo ele um hábil, saber lidar muito bem com aquele instrumento? Mas você acha mesmo que foi
aquela pedrinha que caiu no centro do crânio de Golias que o matou, gente? Hein, gente? Aquela pedrinha apenas o fez cair. É isso que você precisa entender. Desequilibrou e fez ele cair. O que matou o gigante Golias foi a espada que Davi chegou lá, degolou. Ele estava vivo ainda e poderia se levantar. Mas uma das coisas que eu vejo para você é a ousadia e a coragem. E ousadia e coragem só debaixo de unção de Deus. Para você, até de longe, jogar uma pedrinha, ok, joga a pedrinha, caiu, agora eu quero ver você encarar o bichão de frente, porque a qualquer momento ele pode levantar. Mas ele foi lá, se levantou. Não faça deste culto mais um culto da sua vida, mas aquele que vai mudar a tua história e que vai transformar a sua vida para que você seja como Pedro e como João. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que eu tenho, isto eu te dou. Aí nós só compartilhamos aquilo que nós temos convicção. Eu só compartilho aquilo que eu tenho convicção dentro de mim. E por isso eu quero que você entenda, para a gente já ir para o caminho dessa mensagem, encerrando, que a Bíblia fala que aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de quem? De Davi. E Davi venceu nos 3 campos em que as batalhas acontecem. Sabe quais são os 3 campos em que a batalha acontece? Primeiro campo, o campo da mente. Davi, ele teve que enfrentar a pressão psicológica. Davi teve que enfrentar a autoestima baixa. Ok, todos seus irmãos eram soldados. Ele era quem, gente? Nem para a festa ele foi convidado. Ele só foi convidado porque Deus disse, não é esse que você vai ungir, Samuel. O homem vê a aparência, mas o que Deus vê é o quê? É o quê, gente? E esse coração estava onde, gente? Lá no campo. Lá, cuidando de ovelhas. Talvez é isso. Aí eu estou lá no campo, ninguém está me enxergando. Todo mundo está vendo os meus irmãos e é esse que vai ser escolhido. Eu quero dizer para você, quando o Senhor tiver um plano na sua vida, é com você que Ele vai fazer, é com a sua história que Ele vai te habilitar para que você possa ser honrado. Outro campo que é muito importante que Ele venceu, gente. O campo, o que, gente? Espiritual. Aí Davi enfrentou, gente, o inimigo de frente. E eu quero dizer, como a pastora Nádia disse, Paulo estava dentro aonde? Do navio. Do barco, do navio. E aí veio a tempestade, veio tudo, e Deus fez o seguinte, meu filho, vai vir a pique, mas a minha presença vai estar com você. É tão poderoso isso, gente. É tão poderoso isso, que tudo isso aconteceu, todos nadaram, chegaram beira-mar, e a palavra do Senhor diz que estava um frio naquela noite, tão terrível, e que aí eles foram se aquecer na fogueira, e quando Paulo foi colocar os gravetos, o que tinha ali, gente? O que tinha ali? Uma serpente que o picou na hora. E todos ali estavam esperando a sua morte. Porém, a unção, olha só, eu vou dizer para você, né? Você tem tanta unção de Deus, é tanta unção da glória, que nem a serpente tem o poder de veneno para entrar, minha filha. Você está tão protegido dentro, que essa unção poderosa, gente, não matou ele e fez com que esse testemunho fosse a forma dele evangelizar toda aquela tribo, por isso eu digo para você, a unção te habilita, a unção te assiste, a unção de Deus te dá graça, para que você, onde estiver, a presença de Deus, pastora, por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Pastora, porque eu estou procurando e as coisas estão acontecendo na sua vida. Se você está vencendo a batalha do pecado, se você está orando, se você está jejuando, se você está lendo a palavra, se ainda não aconteceu, não é o tempo de Deus, o tempo de Deus, mas Deus está muito em silêncio comigo, escute, Deus está treinando você a ter um ouvido bem aguçado, no meio deste silêncio, Ele está falando, talvez a gente não está querendo enxergar. Ele fala conosco todos os dias, gente. Do momento que você acorda, o sol brilha, aí você diz, o sol da justiça está brilhando. A presença do Senhor, a chuva desce e o Senhor está dizendo, eu estou mandando a chuva sobre a terra, para que a minha semente produza, para que haja uma colheita. Estou derramando sobre você o meu poder, a presença de Deus está falando conosco toda hora e todo momento. É que a gente não está entendendo a voz do Senhor. Mas aquele que tem ouvido, o que, gente? O ouvido é ouvido humano, gente? É o ouvido o quê? Espiritual.
O ouvido humano não consegue discernir as coisas. A Bíblia fala que o carnal só discerne o quê, gente? As coisas o quê? Carnais. Somente os espirituais vão discernir se é a voz de Deus falando comigo, se é a minha voz falando da minha mente, ou se é a voz do diabo. E uma das coisas que eu aprendi entre as minhas batalhas nos meus 16 anos, para a gente ir para casa, uma vez eu disse para um pastor, como que eu posso discernir a voz de Deus? Eu tenho 16 anos, ainda não sou uma pastora, ainda não tenho habilidade de uma percepção espiritual tão grande, elevada assim. Aí ele disse assim, Renatinha, preste atenção. Quando for, se a voz de Deus for aquela que falou com o teu coração, você vai dizer assim, eu repreendo essa voz. E se essa voz não vem de Deus, ela vai se calar. Se você ouvir a sua voz da mente, e de repente você achar que é a sua ideia, você falar, mente, se cale agora. E se ela não se calar, é a voz de Deus falando. Se você sabe, falou, em nome de Jesus se cale, e se calar, é o diabo também que se calou. Você precisa entender que a voz de Deus, ela é permanente. A voz de Deus não se cala, gente. Ela é audível à nossa mente, ao nosso coração. Se calou, ou é a minha voz, mente, ou é a voz maligna. E você precisa ter esse discernimento da voz de Deus. E Deus está falando comigo e com você. E uma das coisas que para a gente trabalhar aqui no campo histórico, com a funda, atirou e feriu o filisteus. Ali houve uma história de uma experiência de um homem que matou um urso e que matou um leão. E que sabia atirar muito bem a sua flecha. Então ele venceu 3 batalhas da mente, do espírito e também do histórico. Por isso eu quero dizer para você, olha só, antes de vencer Golias no campo histórico, estrutural, Davi teve que vencer o seu próprio irmão Eliabe. E aqui é onde eu entro com você, a crítica do não ungido, que era Eliabe, e de Saul, aquele que era o ex-ungido. Ele teve que enfrentar críticas. Por isso eu digo a você, na sua vida, na sua história, você vai enfrentar críticas que você jamais imaginou enfrentar. E dentro desse contexto, quem era Eliabe? Ele tinha a aparência de guerreiro. Até Samuel confundiu ele com seu irmão. Na hora que Samuel foi ungir Eliabe, achando ser ele o ungido que ia reinar sobre Israel, sabe o que Deus fez? Ei, Samuel, pare aí. Você está vendo a aparência, mas eu é que estou vendo o coração. Ele não é o escolhido. Sabe o que é mais lindo de tudo isso? Depois de chamar todos os irmãos, ele disse assim, não vamos nos sentar enquanto Davi não chegar aqui e sentar à mesa. Por isso eu digo a você, Deus não vai sentar à mesa enquanto você não chegar, porque você é aquele que o Senhor escolheu para reinar. É interessante você entender que ele sabia tudo sobre armadura, ele tinha habilidade, mas ele não era o ungido. Por isso eu quero dizer, você pode ser inteligente, você pode ter habilidade, mas se você não é ungido que Deus escolheu, não é você que vai ser ungido, não é você que vai receber, mas se o for, a glória do Senhor irá se manifestar. Uma das coisas que eu aprendo do ponto de vista estratégico e logístico, Davi realmente não podia derrubar o Golias. Podia, gente? Estrategicamente, você acha, pastora Lislaine, que Davi conseguiria derrubar Golias? Hein, gente? De uma forma logística ou estratégica? Jamais. Porém, uma coisa que eu digo, a diferença de vivermos por vista e por visão. Vista, aquele que tem foco no problema, aquele que vive na visão, tem foco na vitória e também na conquista. No caso de Eliabe, ele viu, mas não enxergou. Ou seja, a vista dele mostrava só o natural, porém a visão de Deus é no sobrenatural, é fora do comum, é fora das leis humanas. Por isso eu quero dizer que Deus precisa nos dar uma visão espiritual para a gente entender qual é o propósito de Deus. A vista te paralisa, a visão te mobiliza. Uma visão dada por Deus te leva à mobilização. Visão sem ação, gente, é somente ilusão. E dentro dessa proposta, a vista te enche de medo, a visão te enche de valor. Por isso que fez Davi enxergar Golias no chão foi a visão, não foi a vista. Porque se fosse eu, na minha vista humana, eu teria corrido, como também os soldados que ficaram, gente, 40 dias junto com Saul e
todo o seu exército escondido dentro de uma caverna, enquanto Golias estava ali zombando deles, 40 dias, homens habilitados, homens que foram treinados para enfrentar a guerra, porém porque ele era 2 metros, um pouco acima deles, eles ficaram amedrontados, mas aquele que tem visão espiritual, entende que essa luta não é dele, é do Senhor Jesus. Você vem contra mim com lanças, porém eu vou diante de você, em nome do Senhor dos exércitos. Há uma diferença muito grande, gente. Você vem com a sua habilidade, você vem com a sua formação acadêmica, você vem com todas as suas ideias humanas, mas eu vou diante de você em nome do Senhor dos exércitos. Não é de qualquer Deus que nós estamos falando aqui nessa noite, eu estou falando de um Deus todo-poderoso, valente na batalha, o general de guerra. Você está perdendo a oportunidade de dar um glória a Deus, não para que eu possa receber isso, mas para que você entenda que o Senhor está aqui neste lugar. O general de guerra está aqui neste lugar. Eu vou repetir: o general de guerra está aqui neste lugar. Eu não sinto nada, pastor. Você não precisa sentir para crer. Esse papo de que eu preciso sentir para crer, não, querido, você precisa crer para ver. E aí o que nós precisamos ter é visão de Deus. E eu quero dizer para você, gente, uma visão, uma frase de impacto que realmente trouxe o meu coração. Quem é vencido pelas críticas não serve para andar nas grandes vitórias de Deus. E não é fácil, gente. Ser criticado é fácil, gente? O tempo todo alguém dizendo para você, meu filho, só apontando, criticando. Não é fácil. Porém, o Senhor quer dizer, saia da crítica. Uma das coisas que eu vi, viva de tal maneira que ninguém acredite nos seus críticos. Todos eles vão passar por mentirosos. Eu vou repetir, se você não entendeu. Viva de tal maneira que ninguém acredite nos seus críticos. Todos eles vão passar por quem, gente? Por mentirosos. Aqueles que falam mal, que tacam a lenha, deixa falar. E viva contrário tudo aquilo que está sendo dito. Porque um dia eles vão passar por mentirosos. Um dia eles vão falar, mas foi isso que você falou lá atrás? E aí, não foi isso que foi dito lá atrás? Eu quero dizer para você, quem te justifica é o Senhor. Quem cuida de você é o Senhor. Quem defende você é o Senhor. E quem era Saul, gente? O bonitão, o inteligente, o capaz. Porém, eu quero dizer para você, ele era doente, um ciumento doentio que ele tinha. Ele perturbava Davi, perseguia Davi, por medo da posição, porque lá atrás ele perdeu a sua autoridade e sabia que alguém ia substituí-lo. E ele não permitiria que alguém subisse no seu lugar. Porém, o fato dele não honrar a Deus e não obedecer a Deus, ele perdeu a sua autoridade lá atrás, ele perdeu a unção. E uma das coisas que eu vou vendo isso, enquanto Davi era um tocador de harpa, ele não incomodava ninguém, mas foi a partir do momento em que ele derrota o gigante, ele passa a ser perseguido, ok? Enquanto você está no campinho lá, você não assusta ninguém, basta você crescer, basta você aparecer, aí você vai enfrentar os seus gigantes. Por isso eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus está derramando sobre você uma marca de ungido. Através da unção de Davi, derrotou ele todos os seus inimigos e perseguidores. Encerro essa mensagem dizendo a você nesta noite, foi um grande rei sobre Israel. Davi não foi qualquer um, gente. Homem que recebeu grandes desafios e que soube resolver problemas. E uma das coisas que eu digo a você, se você não gosta de problemas, então vai começar a ter que fugir. Porque no caso, se você não quer ter problema, só quer ter uma rede preguiçosa para deitar, então não entre no meio de uma batalha. Porque uma das coisas que você precisa entender, porque problemas nunca vai parar, gente, de existir. Ei, eu vou falar, nunca vai parar de existir. Ontem eu fui lá no Espaço Vida. Fui visitar o Espaço Vida, para ver a situação do nosso espaço. Chego lá, encontro um espaço de 400 metros, que nós lutamos para colocar uma cobertura de ferro, né? E ali, naquela telha de brasilite, é brasilite aquilo lá? É de ferro, esqueci o nome daquilo. Com a estrutura metálica de zinco.
Um gasto na época eu me lembro disso, de 40 mil reais. E isso foi mais. Eu estou falando daquilo que eu lembro que eu vi papai passando em cheques. Porque ele teve que pagar pedreiro, teve que pagar serralheiro, teve que pagar todo o material. E quando eu cheguei lá no Espaço Vida ontem, vocês não acreditam. Bateu uma tempestade, um vento tão terrível lá, que entrou dentro daquele espaço, gente, que levou metade daquela estrutura. E quando eu cheguei lá, gente, o ferro, gente, vai ter, que vento, entortou o ferro. Sabe quando você levanta assim, você faz isso assim, ó? Metade daquilo lá. E nós estamos aí na fase de venda, nós estamos na fase de tentar entender. E aí você diz o seguinte: Senhor, que abacaxi é esse? E quando eu levo o serralheiro lá, sabe o que ele me diz? No mínimo, só para você tentar, pelo menos fechar aqui, tentar, 20 mil reais. Isso não é problema, gente? Agora eu vou falar para você, uma coisa que eu aprendi, que problema é câncer terminal. Problema é você chegar lá dentro do hospital e o médico dizer assim para você: não tem mais chance de viver. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um contratempo. Deus está falando conosco. E aquilo que a Nádia cantou hoje aqui, Deus está com você no barco, mas nem sempre Ele vai impedir, né, Nádia, que uma situação difícil venha ocorrer. Sabe que enquanto isso, nós precisamos entender que quando a luta vier, quando a prova vier, e se veio grande, é porque Deus tem coisa grande também para te entregar. Tem coisa grande aí, gente, tem coisa boa chegando. Será que você pode ficar sobre os seus pés para a gente orar? Só recebe desafios quem pode resolver grandes problemas. E eu vou dizer uma coisa para você, olha só. E se você é especialista em resolver grandes problemas, olha só, ei, você é especialista em resolver grandes problemas? Se você for, o Senhor vai te colocar em posição de destaque de governo. Então eu digo para você, eu não sei qual que é o nível do teu problema. Eu não sei qual é o nível da tua prova. Mas uma das coisas que eu creio, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Por isso eu digo a você, a unção que está sobre nós é que faz toda a diferença. Ei, a unção que está sobre mim e sobre você é que faz toda a diferença. Isso não vai nos intimidar. Esse aí é um gigante que veio, gente. É uma batalha que veio apenas. Mas enquanto eu estava ali, eu disse: eu vou adorar. Eu vou glorificar. Porque tem alguma coisa vindo por aí. Porque uma batalha como essa não é normal. Tem coisa boa chegando aí. Ei, você crê nisso? Eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Todos vocês. Você que está aqui nesta noite. Nós estamos falando de ser movidos pelo poder do Espírito. Venha todos aqui. Porque o Espírito Santo tem coisas para nós, gente. Ei. Ah, pastor, eu não aguento mais os problemas. Oh, louve a Deus por eles. Louve por todas as batalhas, por todas as provas. Tem coisa boa chegando aí. E o Senhor precisa derramar sobre mim e sobre você uma unção para te assistir, para te encorajar. Ei, gente, Moisés, ele tirou o povo do Egito. O problema acabou, gente? Quem conhece a história sabe. Ele morre e entrega para Josué. O problema acabou, gente? O que acontece, gente? Hein, gente? O problema nunca vai acabar. Mas uma das coisas que eu quero dizer para você, enquanto estivermos aqui na terra, vamos lutar. E vamos guerrear. Vamos guerrear com o quê, gente? Com a unção. E não é unção sua, não. Uns são, outros não são. É a unção do Espírito. Pelo poder do Espírito. Pelo mover do Espírito. Pela unção do Espírito. Eu não tenho ouro. Aquilo que eu falei com o Senhor. Eu não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu creio no poder. Eu creio no poder. Você está aqui e eu creio que o Senhor está derramando sobre você algo da parte de Deus. E eu creio na unção do óleo. Eu creio na unção que vem do Espírito Santo de Deus aqui.
E em nome de Jesus, você que tem algo que está enfrentando, que parece ser um grande problema. Esse é o gigante que o Senhor colocou na sua história. Eu tenho o meu gigante. E não é um gigantinho pequeno. Porém eu sei que ele já foi vencido na cruz do Calvário. Escute bem. Escute, olha aqui bem para mim. Jesus já venceu o diabo. Ele não vai vencer o diabo. Jesus não está agora nesse momento aqui, ai, tem mais uma luta para mim. Ele já venceu o principado e potestade. Ele venceu a morte. Ele venceu todas as guerras. Ele não precisa ficar guerreando mais contra principado, gente. O diabo vem contra mim e contra você. A luta agora é comigo e com você. Jesus já venceu. Por isso eu digo para você, no mundo o que você vai ter o quê, gente? Mas muita aflição. Mas tem de o quê, gente? Bom ânimo, porque eu venci. E se eu venci, você também vai vencer. Então, quer receber unção aqui? Cheque. Aumente o som aí para mim, meu amor, por favor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que Teu Espírito Santo está neste lugar. E a unção que desceu sobre Davi, que apossou-se dele, é esta unção derramada sobre o Roy. Espírito Santo, eu sei que ele já tem recebido, Senhor, algo da Tua parte. Mas nós queremos, Senhor Jesus, agora a porção dobrada da unção do Teu Espírito. Habilita. Senhor Jesus Cristo, faça. Assiste. Espírito Santo, faça aquilo que eu não posso fazer. Espírito Santo, vem com esta unção. Senhor Jesus, Ele entre os seus irmãos. Sobre aqueles, Senhor Jesus, que estão de olho neles, Senhor. Pai, eu quero em nome de Jesus que essa unção derramada venha, Senhor Jesus, alterar, Senhor, toda a história daqueles que estarão à sua volta. Desde aquele que entrar no seu comércio, desde aquele que estiver em torno do seu ministério, desde aquilo que está acontecendo na mente do teu servo. Nós queremos agora uma transformação de metanoia. Espírito Santo de Deus, entra na mente e no coração. Aquilo que o teu servo tem pedido a ti, Senhor, o Senhor entrega hoje neste lugar. O poder, o mover vindo do alto, que já está sobre ele, porque ele já é cheio do teu Espírito Santo. Agora, Senhor, nós queremos agora esta porção de poder, de ousadia, de coragem sobre a vida do teu servo. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor venha aqui, Senhor, derramar